Olá, esse é o Biasola em Pauta, um programa de assuntos de interesses nacionais e regionais. Hoje trago para discutir o legado de Nelson Mandela, racismo no Brasil e cotas raciais, o coordenador da Comissão de Direito Antidiscriminatório da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Eduardo Silveira. Prazer, doutor, estar aqui. Obrigado, Biasola. Doutor, Mandela morreu aos 95 anos, um ícone mundial, foi um militante de esquerda, lutou a luta armada contra um regime ditatorial e abjeto, que foi o apartheid, ficou 27 anos preso, depois foi libertado por um movimento mundial de aclamação para a sua liberdade e se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, com problemas terríveis, com racismo intrínseco. Qual o legado do Mandela hoje para o mundo? Bom, a primeira coisa assim, né, nessas comemorações da morte do Mandela, todo mundo esqueceu dessa primeira parte que você falou, né? Foi só o Mandela bonzinho, o Mandela conciliador, esquecendo-se que ele foi o fundador do Partido Comunista na África do Sul, né? E quando todos os canais institucionais se fecharam, ele partiu para a luta armada. E por isso que ele foi preso. Até 2008, diga-se, ele estava na lista de terroristas dos Estados Unidos. Exatamente. Então, ele sai da prisão, como você disse, por uma pressão internacional, né? Eu acho que o legado dele é a tentativa de conciliação entre brancos e negros. Eu acho que o Mandela conseguiu acabar com o racismo institucional na África do Sul, não com o racismo em si. O racismo institucional é o racismo promovido pelo Estado, através de vários mecanismos, né? Agora, o racismo em si, esse racismo que está no imaginário das pessoas, que está no cotidiano, acho que esse vai demorar um pouco ainda, né? Eu vou discutir um pouco isso contigo também, para nós vamos falar sobre o racismo no Brasil, o racismo que é explícito e o que é implícito, né? Mas o Mandela, ele consegue em um determinado momento quebrar um estigma muito grande que era mundial. Até pouco tempo atrás, a gente está falando de muitos poucos anos, existia um país que separava negros e brancos. Mas aí você olha e fala, poxa, é a África do Sul, é a África, é um terceiro mundo. Mas lembrando que o racismo, até pouco tempo atrás, nos Estados Unidos também separava-se brancos e com negros, e no Brasil também, né, doutor? Sim. Nos Estados Unidos o racismo foi vencido através da justiça, né? Quem foi acabando com a segregação racial nos Estados Unidos foi a Suprema Corte, né? Então, ou negros individualmente, ou entidades que defendiam negros, foram entrando com ações, e a Suprema Corte, que seria o STF, né, dos Estados Unidos... Supremo Tribunal Federal. Isso, ele que foi, então, dando decisões que foram paulatinamente acabando com o racismo. Primeiro na educação, né, depois nos transportes, em vários outros setores, né? Interessante isso. E na África do Sul... eu costumo dizer... Havia separação até dentro do ônibus, né? Não, nos Estados Unidos era uma segregação total, né? Total. Agora, na África do Sul, Biasola, tem uma coisa que fala assim, não, mas olha, nesta questão aí do fim do apartheid, nós não podemos esquecer do papel do Leclerc, né? Que é o último presidente do apartheid. Olha, na verdade, eu preciso dizer duas coisas a respeito do Leclerc. Primeiro, é que eu acho assim, ele cedeu os anéis para não perder os dedos, né? Ele não tinha como ser contra o trem da história, né? Exatamente, a pressão internacional era muito grande. Só que antes, o que pouca gente esquece, quase que a negociação fez água, porque ele mandou matar o serviço secreto do apartheid, matou todas as lideranças negras um pouco mais à esquerda, mais radicais que o Mandela, entendeu? E o Mandela inclusive veio a público e falou, estou para interromper, né, as negociações. E lembrando, né, que na época da queda do regime do apartheid, alguns países de primeiro mundo não aderiram a essa queda. Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Sim, não. Pela Inglaterra, né, que era governada pela Margaret Thatcher, o Mandela tinha sido morto, né? Simplesmente. Tem inclusive pronunciamento públicos, né, de deputados no parlamento falando o que esse negro está fazendo aqui. Isso, exatamente, né? Então, houve uma pressão na Europa, mas também houve muita, olhando a história agora, parece que foi fácil, mas não foi não, teve muitos países, né, com muita força no cenário internacional, que não apoiou, assim, fácil essa transição, né, do final. Por isso que eu acho que é importante, ali quando o Mandela assume a presidência, eu acho que é mais a simbologia, o gesto, né? O presidente negro, né,
finalmente aquela maioria que era governado e massacrado por uma minoria, discriminado por uma minoria, vai governar o país, né? É lógico, mais ou menos, guardadas as devidas proporções, com a simbologia do Obama ganhar a eleição nos Estados Unidos, né? O Mandela consegue ali conciliar, trazer os brancos também para ter um entendimento, né, de integração, né, da nação. Ele conseguiu, né? Inclusive tem um filme do Clint Eastwood, né, que retrata o Invictus, né, que ele se utilizou do Campeonato Mundial de Rugby, porque o rugby era o esporte que era assim o símbolo da opressão branca, né? E os negros torciam contra. Se eu não me engano, nesse time de rugby só tinha um negro, né? Isso, nesse Mundial. E o Mandela usa isso como arma. Eu acho que nesse episódio do Campeonato Mundial de Rugby, ele conseguiu vencer a desconfiança dos brancos, né? Eu acho que foi isso que aconteceu. Porque naquele momento os brancos imaginavam que teria uma represália do presidente, uma vingança. E na verdade ele abriu mão da vingança. Eu acho que outra coisa interessante que o Mandela fez é instituir a Comissão da Verdade lá na África do Sul, tá? Para apurar os crimes do apartheid. Como aqui no Brasil, para apurar os crimes da ditadura militar. Só que ele acabou incluindo também os crimes cometidos pelas organizações negras. Você entendeu? E acho que foi mais um passo que ele deu no sentido de acalmar um pouco, tipo, não, nós queremos mexer nesse passado, nós não vamos negar esse passado, né? Mas vamos lá, vamos ver o que vocês fizeram, vamos ver o que nós fizemos, vamos tentar uma conciliação, vamos ver o que a gente constrói daqui para frente. Mandela que era um advogado, né? Oi? Mandela que era um advogado. Exato. Ele fez a sua defesa, né? Então eu acho que foram essa... É isso que eu estou te falando. Eu acho que o Mandela vem, a missão dele, muita gente fala assim, não, mas no campo econômico, no campo isso, no campo aquilo, eu acho assim, Biasoli, a demanda social da África do Sul é tremenda, é maior que a nossa. Eu acho que cada líder tem um problema para resolver. O problema do Mandela, é claro, era o fim do apartheid e a busca da conciliação, né, entre brancos essa e negros. Transição de um regime abjeto, de um regime segregacionista, para acabar com o fervilhamento social do país. O fosso social criado por anos e anos de apartheid, isso foi muito tempo ainda, quer dizer, você não tem como resolver isso. Não é o Mandela, são gerações. Uma gestão, exatamente, são a diferença criada, o abismo criado entre brancos e negros em sentido social, em termos de pobreza e riqueza, acho que isso faz muito tempo ainda, né? Não tinha como o Mandela resolver. Acho que a missão dele, então, para mim, é clara, era essa aí. Então, falando um pouco de Brasil, né? Você falou quando ele é institucional, o racismo. O que é pior? Porque no Brasil, o que eu acredito, agora recentemente, um aluno de Guarulhos, um menino, uma criança com cabelo black power, foi pedido para sua mãe que ela cortasse o cabelo do menino negro. A mãe se negou, claramente, porque ela via que era uma questão de racismo, uma questão de classe. A escola negou a matrícula dizendo que não tinha mais vagas. E agora, numa reportagem recente, se viu que há uma faixa dizendo da abertura de vagas para matrícula. Isso é uma espécie de racismo implícito que é na sociedade brasileira. Eu acho que você poderia até dar mais exemplos sobre isso, né? Eu acho que isso, vou mais longe, eu acho que isso é um exemplo de racismo institucional também. Não é um racismo oficial do Estado, mas você tem instituições como a escola, como outras, que vão discriminando, você entendeu? Então, se o menino tivesse um cabelo loiro, ele teria mandado cortar? Né? Então, teve um outro caso de uma moça em Brasília que foi a mesma coisa, mandaram ela cortar o tererê, você entendeu? Então, no Brasil, eu costumo dizer, Biasoli, que nós temos no Brasil o racismo que deu certo, porque no Brasil ninguém é racista, você entendeu? No Brasil todo mundo gosta de negro, todo mundo é amigo de negro, só que aí os casos de racismo vão explodindo na nossa cara todo dia, diariamente, mensalmente, é um caso atrás do outro, você entendeu? Então, a discussão do racismo no Brasil passa por isso. E mais, a gente teve leis segregacionistas no Brasil também. Opa, nós tivemos. Quais, doutor? Opa, no começo, logo durante a escravidão, né? Durante a escravidão, você tinha várias leis municipais, São Paulo, Rio de Janeiro, leis, eu tô falando de lei, tá? Que, tipo assim, proibia os negros de exercerem determinadas profissões. Mesmo que o negro não fosse escravo, fosse um negro alforriado, por exemplo, um negro livre. Tá? Tinham várias profissões que ele não podia exercer. Cocheiro, que seria o taxista da época, vendedor de água e vários outros. Né? Todas as cidades do Brasil, por exemplo, tinham posturas que falavam assim, olha, negro não pode ser matriculado em escola primária. Isso não é uma lei?
segregacionista? É muito parecida com a do que havia nos Estados Unidos. Mas nós estamos falando da época da escravidão, tudo bem, mas depois da abolição, esse arcabouço de legislação segregacionista continuou. O primeiro código penal do Império, de 1890, é absolutamente racista. É um código que veio mirando a massa de ex-escravos de uma maneira, assim, explícita. Entendeu? E essa discussão, o Brasil saiu da escravatura sem, como todo país, né? Que tem uma questão econômica, tem uma questão histórica envolvida nisso tudo. O Brasil saiu da escravatura sem estar preparado, né? Exatamente. Então você tem uma população que sai da escravidão sem escola, até porque não podia, né, matricular filho em escola, então você sai sem escola, sem capacitação, não é? E aí você liberta e joga, né? Olha, E aí você vai ter toda uma produção ideológica, pessoal, porque o racismo no Brasil ele foi ideológico. Aí você tem toda uma produção ideológica falando negro não é capacitado para o trabalho. Temos que trazer os brancos europeus. Olha, é bom você falar isso. No segundo bloco, eu quero conversar com o Dr. Eduardo Silveira, coordenador da Comissão de Direito Antidiscriminatório da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero falar um pouco sobre cotas raciais e meritocracia. Meninas, não há mais. Então onde é que? Lugar nenhum é um lar. Nada. Я раз поехал на шашлык, шалавы наши пригласили, бодяры ящик пер как бы, ну наконец пузырь распили. Сначала было все ништяк, все сразу до трусов разделись. Подруга, на, держи стакан, потом мы песни с ней распелись. Налил, поставил я пузырь, хотел обнять свою подругу. В ответ меня обнял упырь, раздался дикий вой в округе. Один вампир шашлык схватил, стекает кровь с клыков у гада, и сразу я пузырь. Voltando, você está no Biasoli em Pauta. Hoje estamos discutindo o legado de Nelson Mandela, racismo e cotas raciais. Aqui comigo, abrilhantando essa noite, Eduardo Silveira, coordenador da Comissão de Direito Antidiscriminatório da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor, você, terminando o primeiro bloco, você me falava sobre leis raciais, né? Falando para você que logo no começo da República, depois da proclamação já da República, da abolição, você vai ter o primeiro Código Penal, né, da República. Isso em 1890. Então, havia uma necessidade de você justificar a escravidão. Como você justificava a escravidão? Os negros são seres inferiores aos brancos, logo é natural que eles sejam escravizados. E aí você tem duas formas de você inferiorizar o ser humano. Primeiro, negar a identidade, tá certo? A qualidade de ser humano. E depois, ele negar a cultura, né? Então, até a abolição, o escravo não era considerado humano, ele era considerado o quê? Uma mercadoria. Semovente. Tanto que você pega o inventário dessa época, o fazendeiro deixava tantas vacas, tantos cavalos, tantos escravos. Bom, quando vem a República, né, você vai ter uma outra fase, que é uma tentativa de negar o quê? Valor cultural. Então o Código Penal tinha um capítulo específico punindo a capoeira, considerando a capoeira crime. O Código Penal tinha um artigo específico para punir as religiões de origem africana, no caso do candomblé. Tá certo? Nós sabemos da história do samba, das grandes perseguições, da prisão de sambistas, né? E aí você vai ter, Biasoli, a lei da vadiagem, quer dizer, o Código Penal traz a questão da vadiagem, tá? E esse artigo da vadiagem... É uma questão explícita. Esse artigo da vadiagem tinha um alvo específico. Os negros. Os negros escravos. Aquela massa vindo da escravidão, tá certo? Que não conseguia uma ocupação na cidade. Por quê? Foi substituído pela mão de obra europeia, dos imigrantes, não é isso? Então você negava trabalho de um lado e do outro você prendia. Isso não é segregar? É assim que foi construído, Biasoli, o fosso social entre negros e brancos no Brasil. Falando desse fosso, porque eu ouço muito se dizer hoje a diferença entre cotas raciais e cotas sociais.
Ah, mas no Brasil, na verdade, hoje tem muito pardo, muito branco, com problema tanto social quanto negros, né? E muitos especialistas defendem a cota social, não a cota racial. O que você acha sobre isso, doutor? O Biasoli, os dados mostram que mesmo os brancos pobres têm um nível de escolaridade maior e melhor que os negros. E tem mais chances também no mercado de trabalho, mais né? chances, exatamente. Eu vou te dar um exemplo. O Cabrini do SBT, ele pegou um branco e um negro favelado, vestiu a mesma roupa nos dois e levou os dois numa loja de carros importados. Tá? O branco foi bem atendido, entrou no carro, pôde sentir o volante. O negro não chegou nem perto do capô. Então é assim que funciona. Ah, não vai longe. Tem um amigo nosso em comum, um advogado, que entrou num elevador. Conta essa história, doutor. Ah, sim. O Carlos César, nosso amigo. Ele estava no elevador, o cara chegou e falou, quinto andar. Ele falou, eu tenho escritório, que eu não sou assessorista. Meu né? Deus. Então são essas sutilezas do racismo brasileiro, né? Então, eu sou a favor das cotas raciais. Eu acho que é uma dívida histórica. Nós estamos falando aqui porque nós estamos pagando dívida, não, né? No Brasil, nós não tivemos uma opção pela civil, não tivemos sim. A massa de ex-escravos e seus descendentes foram jogados, foram sendo marginalizados. Sem educação, sem cultura, com restrições penais. Exatamente. É assim que veio surgindo. Que virou também, né? Isso aí gerou também. Aquele ditado que fala, a favela é a nova senzala. Agora eu estou entendendo quando você fala que o racismo no Brasil deu certo, aquele racismo que deu certo. Exatamente. Porque é uma coisa atávica, né? Então, se há dados, Biasoli, falando que mesmo os brancos pobres têm mais oportunidade que os negros, então, assim, eu acho que se você fizer a cota só pelo lado social, você vai acabar gravando você vai deixar de enfrentar essa questão racial e você vai fazer de conta que o racismo do Brasil não é motivo para desigualdade. E é uma coisa assim tão absurda, porque você vê o número de jovens de 16 a 24 anos que morrem, brancos também morrem, nas favelas, nas periferias de São Paulo, mas o número de negro é 3, 4 vezes maior. Mas olha, todos os dados sociais do Brasil, IPEA, IBGE, qualquer instituto sério, qualquer instituto que você não tem como brigar com os números dele, coloca os negros, né, a população negra, nos piores índices sociais. E aí, Então é por isso que nós temos sim que ter ações afirmativas, Biasoli. Então, essas associações afirmativas, mas muito colaborando naquilo que você está falando. Eu ouço muitas vezes assim as pessoas balbuciando a palavra meritocracia. Aí eu fico pensando assim, aquele menino jovem, preto, favelado. Eu tiro uma foto daquele pessoal e pergunto, olha, pela meritocracia eles vão ficar milionários, né? É assim, ó. Ou seja, eles não têm chance nenhuma. O principal argumento contra as cotas fala que ofende o princípio da igualdade, né? Mas assim, a ação afirmativa, ela vem exatamente para que o princípio da igualdade seja uma realidade e não apenas uma disposição formal da lei. Você entendeu? Rui Barbosa já ensinava isso no início do século XX, na década de 10, que o princípio da igualdade implica em você tratar desigual aqueles que estão em situações desiguais. Então, se eu tenho índices sociais seríssimos que jogam o negro para baixo, apontando uma camada da população em condições não favoráveis, é óbvio que eu tenho que ter medidas que favoreçam essa camada da população para que ela também possa gozar dos privilégios, das oportunidades que a sociedade oferece. Ou seja, nós estamos pagando uma dívida, né? Uma dívida, nós estamos pagando uma dívida histórica. Bom, eu acredito que sim, né? Eu acho que... E aí, quando a gente fala isso, em igualdade racial, nisso, né? Nós não estamos querendo buscar culpado. Agora, nós não podemos deixar de analisar o passado. Nós temos que entender como é que foi criada essa segregação, como é que foi criado esse fosso social. Os negros estão nessas condições sociais porque eles gostam, é isso? Né? Então nós não estamos apontando culpado, Biasoli, mas nós temos que enfrentar essa questão justamente para construir outra coisa, para olhar para o futuro. Falando um pouquinho sobre hoje stand-up comedy, sobre piadas com negros, diminuiu muito, mas era muito comum piadas sobre negro. E aí as pessoas falam, não, mas é uma piada simples, não ofende ninguém. As pessoas não têm noção como isso contribui para uma sociedade racista. Eu tenho um caso que 2 senhoras negras foram convocadas pelo delegado para serem testemunhas, porque elas presenciaram uma lesão corporal. E quando elas chegaram na delegacia, o agressor falou assim, mas o senhor vai dar crédito para a palavra dessas 2 macacas? Né? Aí o delegado, ou seja, ele cometeu um segundo crime. O delegado jogou, já me prendeu. Mas aí
é esse caldo cultural, né, de racismo, você entendeu? É macaco, né, quando não faz na entrada, faz na saída, correndo tá fugindo da polícia, parado tá suspenso. Nós temos um racismo. Dois são imaginário. quadrilha. Exatamente. Nós temos um caso de uns jovens que ofenderam uma funcionária do Correio e falaram: você está fazendo serviço de preto, e ela era branca. Entende? Então, assim, o racismo no Brasil é um negócio muito sério, cara. E é uma coisa tão louca aqui no Brasil. Vou te citar um outro caso. Esse você vai gostar. Seguradora se recusou a pagar o seguro de incêndio. Ela falou: mas não é possível que uma mulher como a senhora, preta e pobre, tenha esses bens que a senhora está declarando. Meu Deus. E falou no telefone, tranquilo. A mulher gravou, depois usou como prova na justiça. Então, uma seguradora. Você entendeu? Então são casos. Eu podia passar a noite aqui relatando casos e mais casos, né? Agora, tem gente que prefere acreditar que não existe racismo no Brasil. E que o racismo não é fator de desigualdade social, né? É uma coisa tão louca, né? Porque o Brasil tem um problema de pensamento binário, né? Sim. As pessoas não conseguem pensar um pouco além do horizonte e vira uma questão de torcidas, né? Exato. Você pega, por exemplo, mas também há uma questão que o politicamente muito correto também não envenena as situações. Vou dar um exemplo, doutor. Por exemplo, quando você critica o posicionamento déspota do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que é um negro, que comanda a Corte Maior do país. É normal alguma pessoa falar assim: mas você está criticando um negro? Na verdade, não está criticando um negro, ele poderia ser branco, louro, japonês. Eu vejo de outra forma essa questão. Eu vejo assim: o fato de um negro ser o presidente do Supremo Tribunal Federal despertou o racismo brasileiro que vive às ocultas. Porque as pessoas, de vez criticarem as posições do Joaquim Barbosa, criticavam a sua cor. Semana passada, no Facebook, uma moça, também esse negrão radical. Alguém fala do Gilmar Mendes, esse brancão radical? Não. Né? E aí você nota que nessa questão do racismo, nem a direita e nem a esquerda está preparado para discutir isso. Porque a esquerda, muitas vezes você vê manifestações tão racistas como a direita. Mas o governo tem uma secretaria que cuida desse assunto. Certo. Funciona, doutor? Tem funcionado, eu acho que tem sim, tem sido encaminhados denúncias, né? Mas a lei também consertou um pouco disso, né? A punição, né, em cima do racismo. O racismo virou crime. Eu acho que sim, mas nós temos que ter... Além da punição, tem que ter também uma questão didática, de educação, então, né? Mas assim, nós temos que atuar em dois campos, realmente a punição e a lei que permite as ações afirmativas. Eu queria dizer o seguinte: além da decisão do STF, que já declarou posicionando as cotas, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei de 2010, tá? Que também prevê a ação afirmativa, prevê as cotas. Então, essa questão das cotas raciais, ela é perfeitamente legal, já está perfeitamente abarcada no nosso ordenamento jurídico, tá? Olha, eu queria agradecer demais a presença do doutor Eduardo Silveira, coordenador da Comissão de Direito Antidiscriminatório da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que é um tema muito pertinente. É um tema, ainda vou trazê-lo outras vezes, viu, doutor? Obrigado. Queria agradecer demais a sua presença. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo e fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada. Sente o drama do preço e da cobrança, no amor, no ódio e na insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego para não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Túmulos, sangue, sirenes, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive minhas ordens e covardias. Periferias, vielas e cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, irmão, veja você quem mata. Recebe o mérito da farda que pratica o mal. Vê pobre, preso, morto, já é cultural. Registros, histórias, escritos, não é conto nem fábulas, lendas ou mitos. Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então, olha o castelo, irmão. Foi você quem fez, ô cuzão. Eu sou irmão dos meus trutas de batalha. Eu era carne, agora eu sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo para vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer.
Eu olho para trás e vejo a estrada que eu trilhei, Mocó. Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas do quem é quem, dos mano e das minas fracas. Negro drama de estilo, pra ser se for, tem que ser. Que se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que és um homem, não um covarde. Que Deus te guarde, pois eu sei, ele não é neutro. Ele vigia os ricos, mas ambos que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória, ora. Nessa estrada eu vejo dólares e vários quilates. E falo pro mano, não morra, mas também não mate. O tic-tac não espera vejar um ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo é um elogio. Para quem vive na guerra, a paz nunca existiu. Num clima quente, a minha gente sofreu. Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil. Negro drama.